Boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso programa de videoconferências da telemedicina desse segundo semestre. O cronograma já está disponível com todas as videoconferências do segundo semestre, já está à disposição de vocês no site do Telesaúde, e o cronograma impresso que chega em todas as cidades. Nós tivemos um pequeno atraso por um probleminha aqui antes do envio, mas já será enviado e vai estar chegando para vocês mais tardar no final de agosto. Então, essa primeira videoconferência é um tema que a gente já discutiu, alguns slides, quem assistiu às minhas aulas anteriores vão até relembrar. Vou ser eu, então, que irei ministrar. Nós vamos falar um pouquinho das doenças tiroidianas, de nódulos tiroidianos e das disfunções tiroidianas, do hiper e do hipotireoidismo. Então, vamos dar início a essa primeira videoconferência do programa de telemedicina da Faculdade de Medicina, segundo semestre de 2012. Bem, antes de mais nada, eu acho que é importante a gente lembrar a localização da glândula tireoide, até mesmo para a gente fazer um exame da glândula quando a gente estiver pensando em avaliar a presença ou não de nódulos tiroidianos. Então, a glândula tireoide é uma glândula que está localizada na porção, na porção inferior, na região cervical inferior, abaixo da cartilagem tireoidea, tem a cartilagem cricóidea, e logo abaixo da cartilagem cricóidea está o istmo da glândula. Então, a gente deve lembrar dessa anatomia da glândula para a gente proceder de forma correta à palpação, o exame da mesma. Tem o istmo e a glândula normalmente é composta por dois lobos, lobo direito e lobo esquerdo da glândula, que devem ser palpados. A técnica de palpação é variável, mas normalmente a gente assenta o paciente numa posição confortável, numa cadeira, explica a ele sobre o exame, que é um exame indolor, que não incomoda. O paciente deve ficar com a coluna bem retificada, sentado de forma bem encostado na cadeira, e a gente normalmente localiza primeiro a cartilagem tireoide, que é o pomo de Adão, que é mais proeminente em pacientes do sexo masculino. Posteriormente, a palpação da cartilagem tireoide do pomo de Adão, a gente encontra a cartilagem cricóidea. Logo abaixo, a gente já fica com a tireoide em nossas mãos, nos nossos dedos aqui. Então, a gente deve ficar atrás do paciente, proceder a essa manobra, solicitar ao paciente que guarde uma saliva na boca, ou dê a ele um copo com um pouquinho de água, porque muitas vezes, pela própria ansiedade do exame, ele fica com a boca mais ressecada e não tem saliva, para fazer a deglutição durante o exame, que depois que a gente está realmente com certeza que a gente está palpando a glândula, a gente pede o paciente para deglutir, que a glândula vai subir e descer e passar na nossa polpa digital, fazendo com que a gente palpe toda a extensão da glândula. A prevalência dos nódulos, só um minuto, acho que não está passando automático aqui não. Eu fico segurando e está passando. A prevalência, vamos falar primeiro então dos nódulos tiroidianos. A prevalência dos nódulos na população geral é de 4 a 5%, isso quando é feito pelo exame físico, e até em 60% dos pacientes, principalmente acima de 40, de 50 anos, se a gente fizesse ultrassonografia tireoidiana em todos eles. Apesar de ser uma prevalência importante, principalmente a ultrassom, a prevalência de câncer de tireoide é bem mais baixa, apenas menos de 5% desses nódulos palpáveis que serão malignos, que serão câncer de tireoide. Então, dá mais ou menos 4 por 1 milhão. Já a incidência, esses dados dos Estados Unidos, aproximadamente 0,1% ao ano, lá na população norte-americana, em torno de 300 mil novos nódulos são detectados ao ano nos Estados Unidos. É uma doença mais comum em mulheres, e as causas desses nódulos são várias. Pode ser só um bócio coloide, um cisto tireoidiano,
é uma tireoidite. Eita, olha que passa. Uma tireoidite que muitas vezes pode fazer com que alguns locais da glândula fiquem formando pseudonódulos e áreas mais palpáveis, mais endurecidas. Doenças granulomatosas podem acometer a glândula, neoplasias da tireoide, que é a grande preocupação, que é o que a gente procura afastar nos nódulos tiroidianos. As causas dos nódulos, os mecanismos dos nódulos, pode ser ainda não muito bem conhecido, pode ser por mutações, por mecanismos envolvendo o TSH, o receptor de TSH, por deficiência de iodo. A gente tem que lembrar que o nódulo, ele se apresenta de forma insidiosa e completamente assintomática na maioria absoluta dos casos, a não ser nódulos muito volumosos, que por efeito de massa possam dar sintomas como dispneia, por compressão da traqueia, por desvio de traqueia, podem dar disfagia, mas isso são bossos muito volumosos. Na sua maioria das vezes, eles são de evolução lenta, são insidiosos e são assintomáticos. Por isso mesmo o diagnóstico é feito frequentemente ao acaso. Então, no exame clínico de rotina, eu falo que a palpação da glândula tireoide deve ser incorporada ao nosso exame físico completo, da mesma forma que a gente mede, que a gente afere uma pressão arterial, que a gente faz a ausculta cardíaca, que a gente faz a palpação abdominal, a ausculta pulmonar, a palpação da glândula tireoide, da região cervical como um todo, procurando gânglios, procurando linfonodos, e da glândula tireoide deve ser feita em todos os pacientes de forma rotineira durante uma consulta, durante uma visita ao consultório. Muitas vezes o diagnóstico é feito por imagens da região cervical anterior, imagens essas solicitadas por outros motivos, e acaba se encontrando lá na glândula tireoide uma imagem sugestiva de nódulo, que a gente chama de incidentaloma, e aí estima-se que 35% das mulheres, 20% dos homens entre 40 e 50 anos tenham nódulos detectáveis a ultrassom, se a gente pedisse em todos eles, que não deve ser feito. Ultrassonografia de tireoide, como eu vou falar para frente, não é um exame de rastreamento, de screening. Ela deve ter as suas indicações e ser solicitada respeitando essas indicações. Só algumas imagens de nódulos, alguns são muito perceptíveis, algumas vezes o bócio ele é mergulhante, então ele vai para dentro do nível 7 ali, que a gente chama, para dentro do mediastino superior, nesse caso aqui dessa paciente, uma tireoide, uma glândula tireoide muito lobulada, então um bócio multinodular aqui volumoso, aqui outra imagem também de um bócio extremamente volumoso, esse com certeza estaria dando sintomas, como esse aqui atualmente, felizmente é raro na nossa realidade a gente chegar em quadros de bócios como esses. Como que a gente deve avaliar um nódulo tiroidiano? Então, o paciente chegou ao seu consultório, você fez a anamnese e ao exame físico você detectou o nódulo, ou ele já chegou visivelmente com o nódulo ou com a demanda falando que tem um nódulo na glândula. Na avaliação desse paciente, a gente deve pensar sempre em procurar entender e procurar saber a função tiroidiana desse paciente, afastar ou não malignidade desse nódulo, ver se esse nódulo tem um papel obstrutivo ou compressivo, e também pensar na questão estética do nódulo. Então, na anamnese desses pacientes, o que a gente deve sempre lembrar quando a gente estiver de frente a um paciente com nódulo tiroidiano? Primeiro que, apesar de ser mais prevalente, mais frequente no sexo feminino, a possibilidade, o potencial de malignidade desse nódulo é maior no sexo masculino. Então, um paciente com nódulo do sexo masculino já deve nos chamar um pouquinho a atenção pela chance maior de ser maligno do que no sexo feminino. A imagem saiu. Só um minuto, que a imagem tinha saído. A mesma coisa, idade. Pacientes com idades abaixo de 20 anos ou acima de 70 anos tem uma chance maior também de malignidades, também deve nos chamar a atenção. Sintomas locais, que a gente deve sempre interrogar o paciente sobre o crescimento rápido desse nódulo, ao exame, se é um nódulo fixo,
se é um nódulo endurecido, de consistência pétrea, se o paciente está com quadro associado de uma rouquidão já persistente há mais de 3 semanas, se tem linfadenomegalias associadas. Isso tudo deve também nos chamar a atenção para uma possibilidade um pouco maior de malignidade desse nódulo. Então, isso tudo deve ser avaliado durante a anamnese desse paciente com nódulo tiroidiano. História familiar positiva. Também devemos sempre perguntar aos pacientes portadores de nódulo se algum parente próximo tem ou teve história de câncer de tireoide. Saber como foi o tratamento, como foi a evolução, procurar saber qual tipo de câncer foi e qual o grau de parentesco. Então, história familiar positiva para câncer de tireoide também deve sempre ser interrogado em pacientes portadores de nódulo tiroidiano. E uma outra questão, sempre também, que deve fazer parte da rotina da anamnese nos pacientes portadores de nódulo tiroidiano, é a história de radiação. Radiação de cabeça e pescoço ou radiação total, por exemplo, para transplante de medula óssea. Então, ver se a atividade laboral do paciente, se ele trabalha exposto à radiação, ver se esse paciente já se submeteu, por motivos vários, à radiação excessiva nessa região, como para tratamento dentário prolongado, como para quadros de sinusite de repetição, em que se radiografava muito a região da face e poderia ter um reflexo aí nessa região, porque também aumenta pacientes que foram mais expostos que o usual à radiação, tem também uma chance maior de malignidade desses nódulos. No exame físico, obviamente a gente deve fazer uma avaliação muito detalhada dessa região cervical, então proceder à palpação da tireoide, como a gente colocou. A partir do momento que a gente palpa esse nódulo, a gente deve procurar avaliar o tamanho, a consistência dele, a mobilidade, sensibilidade, se leva a um quadro doloroso ou não o paciente, o que é pouco comum, como eu já disse. E depois uma avaliação laboratorial de imagem. Então, sempre que a gente detecta o nódulo, o primeiro passo é a gente afastar que esse nódulo seja um nódulo quente, um nódulo tóxico, que a gente chama, um nódulo funcionante, um nódulo que produz hormônio tiroidiano. Então, como que a gente afasta a possibilidade desse nódulo ser um nódulo produtor de hormônio tiroidiano? Solicitando a função tiroidiana. Então, a gente pede, inicialmente, na avaliação do paciente com nódulo tiroidiano, as provas de função tiroidiana. Inicialmente basta o TSH. Se esse TSH estiver abaixo dos valores de referência, nos informa que esse paciente está com provável tireotoxicose, com provável hipertiroidismo nesse caso, e aí sim a gente deve fazer uma cintilografia tiroidiana com iodo 131, com captação na 6ª e 24ª hora, mais o tireograma, para a gente avaliar se realmente esse nódulo ele está captando mais esse iodo radioativo que foi dado na cintilografia e se é um nódulo funcionante. É importante a gente afastar, então, que nódulo funcionante, um nódulo quente, um nódulo tóxico, ele tem uma chance pequeniníssima de malignidade. Então, nesses casos, a gente nem precisa estender propedêutica para se afastar a malignidade se o nódulo for um nódulo funcionante. Afastado isso, ou pelo fato do TSH ter vindo normal ou hipotiroidismo, então afastou a chance desse nódulo ser um nódulo funcionante. Ou a cintilografia, no caso de um TSH mais baixo, ela não mostrar captação nesse nódulo, a gente vai prosseguir propedêutica para a gente afastar a malignidade nesse nódulo. E aí, ultrassonografia da tireoide e da região cervical, a gente faz também um mapeamento dessa região cervical para procurar linfonodos, é fundamental na avaliação. Aqui eu friso e lembro o que eu disse anteriormente, que a ultrassonografia de tireoide não é indicada para rastreamento de uma tireoide normal. Então, chegou um paciente no seu consultório, você nem palpou a glândula, fala, não, o ultrassom é mais sensível que meu dedo, para avaliar eu vou pedir um ultrassom. Isso não deve ser feito, a gente vai encontrar muitos nódulos sem nenhum significado clínico, que vai gerar só ansiedade ao paciente e a nós, médicos do paciente. Então, ultrassonografia não deve ser indicada de forma aleatória, como exame de screening, de rastreamento. Tá? Uma vez que a gente palpou com a técnica apropriada e a gente considerou aquela tireoide normal a palpação, não precisa de se realizar a ultrassonografia dessa glândula. Quando que é indicado a ultrassonografia da glândula? Então, é indicado num nódulo, quando a gente tem um nódulo palpável, quando o paciente tem uma história
de radiação dessa região cervical, uma história importante. Quando o paciente tem história familiar positiva para câncer de tireoide, não para nódulos, para câncer de tireoide. Quando o paciente tem uma linfadenomegalia inexplicada. Então, seriam essas as indicações: nódulo palpável, ao exame físico, história de radiação, história familiar positiva para câncer de tireoide e uma linfadenomegalia de causa não esclarecida. Só para lembrar, pacientes com bócio muito volumoso, muitas vezes a gente pode fazer essa manobra que leva ao sinal de Pemberton, que a gente pede ao paciente para elevar os dois membros superiores e pela compressão que o bócio faz nas subclavias, o retorno venoso fica prejudicado e leva a um quadro de congestão facial pela diminuição do retorno venoso. Então, esse é um quadro que vem nos corroborar, um bócio muito volumoso ali, que quando eleva os membros, comprime as estruturas ali adjacentes à veia subclávia, impedindo o retorno venoso, levando a um quadro de congestão facial. Bem, quais são as características, uma vez que a gente sabe quando deve pedir um ultrassom, quais seriam as características de malignidade à ultrassonografia? Então, seriam nódulos hipoecóicos, nódulos com microcalcificações, nódulos com margens irregulares, nódulos hipervascularizados, principalmente no carcinoma papilífero de tireoide, e nódulos com uma vascularização mais central, principalmente no carcinoma folicular de tireoide. Essas seriam as características avaliadas pelo ultrassonografista, que vão levar a classificar esse nódulo. Tem várias classificações, aqui eu uso na minha prática clínica, classificação, quem faz a ultrassonografia para mim utiliza, a classificação de Tommy Moore, que é um colega lá de São Paulo, que criou essa classificação. Ele classificou de grau 1 a grau 4, as características do nódulo a ultrassom. Grau 1 é um nódulo muito sugestivo de benigno, grau 2 também sugestivo de benigno, mas menos que grau 1, grau 3 um nódulo com características duvidosas, e grau 4 um nódulo muito suspeito de malignidade. Então, grau 1 seria uma imagem anecoica, de contornos lisos e regulares, com 100 pontos hiperecóicos em seu interior. Já o grau 2, múltiplos nódulos, como aqui está mostrando, isoecóicos ou nódulo misto, como a gente vê aqui, onde está a seta. Grau 3 já seria um nódulo sólido com área líquida, isso já é classificado como grau 3, ou nódulo hipoecóico. E grau 4, que é um nódulo muito suspeito, é um nódulo hipoecóico de contornos completamente irregulares, como a gente pode ver aqui, e com microcalcificações, que a gente também consegue enxergar aqui. Tá? Bem, como que a gente continua avaliando um nódulo? A gente pediu uma ultrassonografia desse nódulo, esse nódulo tem características suspeitas, ou então a gente vai ver as indicações da punção aspirativa de agulha fina, ou então esse nódulo é um nódulo maior que 1 centímetro. A maioria dos nódulos acima de 1 centímetro, a gente acaba solicitando uma punção. Uma punção, idealmente, deve ser feita por um profissional experiente com esse exame, e sempre guiada, atualmente sempre guiada, idealmente sempre guiada pela ultrassonografia. Quais seriam as indicações atualmente da gente fazer uma punção aspirativa para agulha fina? Isso é o último guideline da ATA, da Associação Americana de Tireoide, e aqui está, em pacientes com alto risco, como história de alto risco, que seria história de câncer de tireoide em 1 ou mais parentes de primeiro grau, história de radiação cervical, principalmente quando criança, exposição à radiação ionizante enquanto criança ou adolescente, na infância ou na adolescência, hemitiroidectomia prévia com descoberta de câncer de tireoide, nódulo captante ao PET scan, pacientes com MEN2A e o carcinoma medular de tireoide com RET, com mutação RET presente, calcitonina maior que 100. Então, nesses casos, seriam as histórias de alto risco e carcinoma familiar medular de tireoide, que a gente deveria fazer em nódulos acima de 5 milímetros, 0,5 centímetros, pacientes com história de alto risco. A gente deve funcionar todos os nódulos com características sonográficas suspeitas, que eu falei quais são, microcalcificações, hipoecogenicidade, aumento da vascularização do nódulo, margens infiltradas e altura maior do que a largura. Isso também, eu não citei anteriormente, é um sinal de malignidade. Isso, recomendação A. Agora, nódulos sem características suspeitas à ultrassonografia,
a gente funciona só acima de 5 milímetros, mas isso já é uma recomendação menor, recomendação I. Linfonodos cervicais anormais, a gente funciona todos os nódulos que têm associado linfonodos cervicais anormais, e aí, sugestivos de malignidade, a gente aproveita e pede para dosar tireoglobulina nesses linfonodos. Microcalcificações presentes no nódulo, a gente funciona todos os nódulos acima de 1 centímetro que tenha microcalcificações presentes. Nódulo sólido e hipoecóico, acima de 1 centímetro. Já nódulo sólido e iso-hiperecóico, a gente funciona só nódulos acima de 1 a 1,5 centímetros, recomendação C. Nódulos mistos, que são císticos sólidos, com qualquer característica suspeita a ultrassom, a gente funciona nódulos acima de 1,5 a 2 centímetros, e nódulos císticos, ou nódulos sem características suspeitas a ultrassom, a gente funciona só nódulos acima de 2 centímetros. Nódulos espongiformes, só acima de 2 centímetros, ou não é necessário nem funcionar, e nódulos completamente císticos, a gente não precisa funcionar. Então, as indicações são aquelas, né? Nódulos acima de 1 centímetro, a maioria deles, e nódulos menores que 1 centímetro, suspeitos, com características ultrassom sugestivas de malignidade ou história de risco. É isso que, para resumir. A punção é o melhor método para diferenciação pré-operatória entre lesões benignas e malignas, embora ela não seja o diagnóstico de certeza e muitas vezes seja incapaz de fazer isso. Se a punção vem sugestiva de benigna, a gente tem uma classificação citológica atualmente chamada classificação de Bethesda, para unificar os laudos citológicos, e se ela vem classificada como categoria 2 de Bethesda, que é a categoria benigna, tem um risco, nesse caso, que é a melhor classificação que pode ter de malignidade de 0 a 3%, a gente deve apenas acompanhar com ultrassom. E pode ser que a gente nunca mais nem funcione esse paciente, caso ele não apresente nos ultrassons de segmento alterações sugestivas de malignidade. Caso ele apresente essas, a gente pede uma nova punção. Nódulos que vêm classificados citologicamente como malignos ou indeterminado, que é o caso da neoplasia folicular, né, que é a categoria 3 e 4 de Bethesda atualmente, ou categoria 5 e 6, que é o maligno, a gente deve solicitar uma tireoidectomia para esclarecimento do quadro. Então, aqui é só um resumo de uma avaliação do nódulo. A gente sempre colhe a história, frisando aquilo que eu coloquei na história, o que é importante colher, o exame físico bem feito da região cervical, uma ultrassonografia. Inicialmente, a gente pede o TSH. Se o TSH está normal ou aumentado, a gente vai para a ultrassonografia de tireoide. Se o TSH está diminuído, sugerindo hipertireoidismo, a gente vai para esse lado, fazer apenas a cintilografia. Se o TSH desse paciente é normal ou elevado, a gente deve pedir uma ultrassonografia de tireoide da região cervical para aqueles nódulos que têm indicação, normalmente nódulos acima de 1 centímetro, com aquelas indicações colocadas, ou nódulos menor que 1 centímetro, com história familiar de risco para câncer de tireoide, ou história de risco, irradiação, para carcinoma de tireoide. Se o nódulo for menor que 1 centímetro e não suspeito a ultrassom, a gente poderia apenas seguir esse nódulo. Agora, se o nódulo é maior que 1 centímetro ou menor que 1 centímetro suspeito a ultrassom, a gente deve fazer a punção, são aquelas indicações que eu coloquei, nódulo benigno, segmento, logo maligno, suspeito ou lesão folicular, a gente vai para a cirurgia. Então, de nódulo, era isso. Eu acho que é só para tentar nortear a conduta de vocês em relação aos nódulos tiroidianos. Depois a gente vai ter um espaço para discussão, em que vocês podem já ir anotando aí, ou mesmo enviando as questões, que ao final eu vou responder a todas. Bem, falando um pouquinho do hipertiroidismo, inicialmente a gente deve diferenciar hipertiroidismo de tireotoxicose. Hipertiroidismo é aumento do hormônio tiroidiano circulante por produção aumentada pela glândula tireoide. Então, já a tireotoxicose são sinais ou sintomas clínicos decorrentes do aumento desses hormônios circulantes. Então, todo hipertiroidismo leva a uma tireotoxicose, agora nem toda tireotoxicose é devida a um hipertiroidismo, tá? Então, tireotoxicose, quais seriam as causas de aumento do hormônio circulante levando a sintomas? Produção aumentada de hormônio pela glândula, pela tireoide. Então, o que pode... O hormônio TSI, que é a imunoglobulina estimulante do TSH, ou TRAB,
que ele se liga no receptor TSH da glândula tireoide e estimula a produção de hormônio para essa glândula. Isso é a doença de Graves, é o mecanismo da doença de Graves. O própria gonadotrofina coriônica, como na mole datiforme, como no coriocarcinoma, tem uma subunidade desse hormônio que é semelhante à subunidade do TSH, e ela acaba se ligando lá na tireoide, estimulando mais a produção de hormônio. O estímulo pelo TSH, como pelo TSH-OMA, que a gente chama, o tirotrofinoma, que é um adenoma hipofisário, produtor de TSH, que é um quadro extremamente raro, ou resistência aos hormônios tiroidianos T3 e T4. Produção autônoma, como num nódulo tóxico, num adenoma tóxico, como a gente colocou. Então, esses são todos os quadros de tirotoxicose secundário à produção aumentada da tireoide, isso tudo também é hipertiroidismo. Agora, tem quadros também de tirotoxicose que é independente da produção aumentada pela glândula tireoide, como quadros de liberação aumentada, onde ocorre apenas uma inflamação da glândula, uma liberação dos hormônios ali estocados, que é o quadro de tireoidite. Ou por ingestão inadvertida de hormônios tiroidianos, ou porque em câncer de tireoide, por exemplo, que precisa ingerir uma dose maior para suprimir o TSH, então é um hipertireoidismo factício, ou pela produção ectópica, ou factício, ou muitas vezes, e como infelizmente a gente se depara ainda com fórmulas que não devem ser prescritas, que é um equívoco prescrevê-las, fórmulas para emagrecimento, que muitas vezes contém várias coisas, inclusive, infelizmente, hormônio tiroidiano. Né? E produção ectópica, como teratoma, como metástase funcionante de carcinoma folicular. Então, aqui é onde teratoma tem um tecido tiroidiano que produz hormônio tiroidiano, então metástase funcionante de carcinoma folicular, que é uma coisa rara. Então, essas causas é importante vocês terem sempre em mente como causas de hipertiroidismo de um paciente que apresente... deixa eu voltar para vocês. Pacientes com quadro de tireotoxicose, a gente deve sempre pensar nessas hipóteses, não já começar o tratamento considerando que possivelmente é a causa mais frequente, que é a doença de Graves. E muitas vezes o tratamento é distinto para cada uma dessas causas. Então, a gente deve sempre lembrar dessas causas antes da gente iniciar o tratamento e investigá-las, né? A não ser quando o paciente já tem, pela anamnese, pelo quadro clínico, pelos exames, o diagnóstico fechado de uma dessas. Bem, falando um pouquinho de doença de Graves, que é a causa mais comum do hipertiroidismo, que é 80% dos casos, acometendo 0,41% da população, mulheres 5 a 10 vezes mais frequentes que em homem, e também mais frequente entre a segunda e a quarta década. 10 a 20% entra em remissão espontânea depois de muitos anos, né, de aproximadamente 20 anos, aí já pode ter levado a muitos problemas no indivíduo. 50% ficam hipotiroideus após 20 a 30 anos. É uma doença autoimune, onde os linfócitos B do indivíduo, por alguma falha no sistema imunológico, começam a produzir uma imunoglobulina, o anticorpo estimulador do TSH, do receptor TSH, né, levando a um crescimento, a um bócio da glândula e a uma secreção excessiva de hormônios, e esse hormônio, esse simulador do TSH, né, ele não está sob o controle de feedback negativo, então ele continua estimulando de forma contínua a glândula. Então leva a um hipertiroidismo com bócio difuso, T4 normalmente e T3 elevados, e o TSH abaixo do valor de referência, ou suprimido. Isso então leva a essa supressão do TSH. Tem uma predisposição genética, uma predisposição ambiental nesses casos. Como que é a suspeita clínica de hipertiroidismo? Então, é um paciente com hipertiroidismo ativo mesmo na doença de Graves, é um paciente agitado, com um déficit, um prejuízo ao sono, emagrecimento. Ele apresenta o emagrecimento, apesar de muitas vezes estar se alimentando muito mais, está com muito mais apetite, muito mais fome, mesmo assim ele está gastando tanto, que apesar de ingerir muito, ele gasta mais do que ingere e acaba emagrecendo, pelo fato do metabolismo estar aumentado. A tireoide é como se fosse um motorzinho da gente, então ela funcionando para mais, ela está consumindo 24 horas por dia mais energia. Taquicardia, palpitações, intolerância ao calor, uma sudorese excessiva, pele quente e úmida, uma pele aveludada, tremores. A gente pede ao paciente para estender as duas mãos e colocar um papel em cima das mãos do paciente. A gente vai ver que ele apresenta um tremor fino de extremidade.
hiperdefecação não é um quadro diarreico, é um quadro de... O paciente relata que o hábito evacuatório dele aumentou, ele está indo muito mais vezes ao banheiro do que ia anteriormente. Lembrado do hipertireoidismo apatético no idoso, que muitas vezes simula até um quadro de hipotireoidismo, com sintomas mais frequentes do ponto de vista cardiovascular, como fibrilação atrial, e que é um quadro que deve ser suspeitado no idoso, mesmo o paciente tendo uma clínica sugestiva do oposto, de hipotireoidismo. Muitas vezes ele tem esse quadro de hipertireoidismo apatético. Bem, a doença de Graves, o diagnóstico clínico ainda, 97% dos pacientes têm um bócio difuso, né? Então tem uma glândula aumentada de forma difusa. A oftalmopatia, a exoftalmopatia, né? A oftalmopatia infiltrativa, a exoftalmopatia de Graves, ela acontece antes do quadro em 20% dos pacientes, 40% após, e junto com o quadro clínico geral em 40% dos casos. A oftalmopatia, no geral, está presente em metade apenas dos pacientes com doença de Graves, então ela não é uma condição para diagnóstico, tá? Mas uma vez que está presente junto com o bócio e com o hipertireoidismo, já fecha o diagnóstico, não precisamos fazer nenhuma outra propedêutica, já fecha o diagnóstico de doença de Graves, mas lembrando que ela não é condição para diagnóstico. E ela geralmente pode levar um quadro de quemose, uma hiperemia conjuntival, mesoftalmia, e geralmente é bilateral, mas pode ser unilateral, e aí a gente tem que avaliar os diagnósticos diferenciais, inclusive com tumores retroorbitários. E a dermopatia é menos frequente, só em torno de 5 a 10% dos pacientes, mais presente quando tem oftalmopatia, é um mixedema pré-tibial, com uma pele em casca de laranja, então leva a esse espessamento da pele. Como que a gente avalia o diagnóstico laboratorial? Então, idealmente, a gente deve pedir uma função tiroidiana com TSH, T4 livre e T3 total ou T3 livre, mas o T4 deve ser livre. Os anticorpos, que no caso o TRAB, né, o TSI, se tiver disponível para vocês aí. E muitas vezes, se o paciente não tem um bócio muito expressivo e oftalmopatia, para ter certeza do diagnóstico, é necessário a gente fazer a cintilografia com captação do iodo e o tireograma. Como que é o tratamento do hipertireoidismo? A gente tem 3 possibilidades: o tratamento medicamentoso, a radioterapia e o tratamento cirúrgico. O tratamento medicamentoso, temos 2 drogas em nosso meio, que é o metimazol, o tafazol e o propiltiuracil. As vantagens do metimazol é a posologia, uma dose única. Ele inibe a tireoperoxidase, que é a principal enzima na maquinaria tiroidiana para a produção dos hormônios tiroidianos. Ela participa na oxidação, na organificação e no acoplamento, né, da síntese dos hormônios tiroidianos, e a dose normalmente é de 20 a 40 miligramas dia. Já o propil tem que ser tomado 2 a 3 vezes ao dia, também inibe a tireoperoxidase, nessa dose de 200 a 400 miligramas, normalmente 300 miligramas dia, 100 miligramas de 8 em 8 horas. E aqui tem um efeito extra, mas não tão importante, que inibe a conversão periférica de T4 para T3. Como que a gente acompanha o tratamento desses pacientes? Esses pacientes devem ser avaliados a cada 4 a 6 semanas, em torno de 45 dias após o início do tratamento. Lembrando que a gente avalia a resposta ao hipertireoidismo pelo hormônio que estava aumentado, T4 ou T3, que em alguns quadros só aumenta T3, que é o que a gente chama de T3 toxicose, que é ter uma síntese preferencial de T3 pela glândula. O TSH pode ficar suprimido depois de muito tempo de início do medicamento, até 6 meses, até 1 ano, porque o eixo fica suprimido. Então, o TSH não deve ser usado como parâmetro para a resposta ao tratamento. Tá? Ele pode ficar ainda baixo durante vários meses após o início do tratamento. A gente deve se basear no T4 ou no T3, no que estivesse aumentado antes. Quando que a gente indica tratamento medicamentoso? Isso vai muito de colega para colega, de decisão conjunta ao paciente, que eu sempre lembro desses medicamentos, que como qualquer medicamento não é isento de efeitos adversos e colaterais. Felizmente, a maioria dos efeitos são leves, são reações alérgicas, urticariformes, que resolve com antihistamínico ou com a troca de um pelo outro. Eventualmente, menos de 1 em cada 1000 pacientes que usam pode ter efeitos graves, que é a granulocitose e que é a hepatite medicamentosa. Os pacientes devem ser orientados sobre isso, inclusive descrevendo ou escrevendo isso na receita.
solicitando que se interrompa o uso do medicamento imediatamente, procure serviço de urgência, de emergência, se apresentar algum daqueles sintomas, como aftas orais, úlceras orais, como febre, que pode ser uma manifestação inicial de um quadro de diminuição dos granulócitos, né, para realizar um hemograma completo. Isso é importante escrever na receita. Ou então, se ele apresentar icterícia, acolia fecal, né, fezes claras, colúria, urina muito escura, icterícia, dor abdominal, principalmente no abdômen superior direito, febre, mal-estar, vômitos, que pode ser um quadro sugestivo de hepatite medicamentosa, também suspender o medicamento e realizar uma prova de função hepática. Então, isso é muito bom ser orientado ao paciente, embora raro, pode acontecer. E para ele não continuar, para se evitar que ele continue usando o medicamento durante esse período em que ele pode estar sendo acometido por esses quadros mais graves. Os medicamentos, normalmente, eles devem ser mantidos por 18 meses. Depois de 18 meses, a maioria dos pacientes acabam entrando em remissão. Mas 50% dos pacientes que entrarem em remissão voltam a ter o quadro 1 ano após. Então, isso também deve ser colocado ao paciente. Então, a taxa de cura mesmo, efetiva, definitiva, é de 20% a 30%. E aí o paciente tem que decidir se ele quer correr o risco de estar nessa estatística, que não é desprezível, mas também não é a maioria, né? Então, os efeitos colaterais, os usuais eu coloquei, os graves seriam esses, de agranulocitose, de hepatotoxicidade. Aqui um lembrete importante, a gente sempre fazer um leucograma prévio, porque 12% a 25% dos pacientes na doença de Graves podem ter uma leucopenia, para isso não ser confundido depois, achando que é efeito do remédio. E a hepatotoxicidade, colestática no metimazol, e hepatite tóxica mesmo no propil, eu já falei na conduta desses casos. Se tiver efeitos leves, pode trocar uma droga pela outra, o propil pelo metimazol ou vice-versa. Efeitos colaterais graves, tem que buscar uma outra forma de tratamento, ou radioterapia ou cirurgia, tá? Não deve trocar, é feita de classe, e aí a conduta nesses casos é trocar, estabilizar o paciente, esperar passar aquele quadro, trocar a forma de tratamento. Que é o que eu coloquei sobre os medicamentos. No final do tratamento, aproximadamente 100% dos pacientes estão em eutiroidismo. 1 ano depois da suspensão, cerca de 50% apenas em remissão. Como que a gente pode predizer uma melhor resposta, saber se é uma boa indicação de medicamento para aquele paciente? Então, se a gente tratou 18 meses, tem uma chance maior de resposta. Se um paciente com bócio menor, com um TRAB, que é o anticorpo negativado no final da terapia, se a dose que ele está precisando usar no final é uma dose baixa e o TSH está normal, pela idade do paciente. Então, todos esses são indicadores de melhor ou pior resposta. Lembrar que muitas vezes na fase inicial, salvo contraindicações, pacientes com quadro de asma ou bronquite asmática, o beta-bloqueador pode se fazer necessário para controlar os sintomas de tremores, de taquicardia, que muitas vezes são intensos, com risco ao paciente, e ele consegue, e o remédio demora um tempo a fazer o seu efeito. Então, muitas vezes, beta-bloqueadores, salvo contraindicações, são drogas interessantes de serem iniciadas junto com os antiroidianos no início do tratamento. Depois, quando controlar a função tiroidiana e melhorar os sintomas, a gente vai tirando de forma gradual. Bem, sobre o iodo radioativo, a dose que a gente dá depende do tamanho do bócio, normalmente 10 mg para bócios menores, 12 mg para bócios médios e 15 mg para doses maiores. Tem um preparo, que é a medicina nuclear, que orienta sobre dieta, sobre contato com iodo, até tintas de cabelo, esmalte, até o sal tem que ser não iodado. A principal complicação é o hipotiroidismo, por uma tiroidite actínica que tem. Então, o paciente já tem que ficar ciente que ele vai trocar de doença. Eu sempre explico isso aos meus pacientes, mas que apesar dele ter o diagnóstico de tiroidismo, ele nunca vai ter sintoma, porque antes dos sintomas se manifestarem, a gente já vai repor o hormônio tiroidiano. Eu falo que com os pacientes que é como se tivesse 2 glândulas, uma aqui e uma na farmácia, que o hormônio produzido é muito semelhante ao nosso. Então, o único inconveniente é ter que tomar um remédio para todo dia de manhã em jejum, para o resto da vida, para tratar o hipotiroidismo, mas que não tem outros riscos. Lembrar das contraindicações ao iodo, principalmente gestantes, que a gente deve fazer o acompanhamento para diagnosticar o hipotiroidismo no momento adequado e iniciar o seu tratamento. Outra contraindicação é uma oftalmopatia, as oftalmopatia de Graves ativa. Então, nesses casos, a gente deve
primeiro solucioná-las, depois tratar, ou algumas vezes, se for muito leve, usar corticoterapia, usar corticoide junto, um dia antes, depois 30 dias após a realização do iodo. Cirurgia, atualmente, para tratamento de doença de Graves, está indicada para casos muito pontuais, casos falha ou contraindicação da droga antitiroidiana e do iodo, câncer de tireoide associado, que aí, obviamente, a gente vai tratar cirurgicamente. Nesse caso, a gente faz um preparo com metimazol e com iodeto de potássio 5 gotas, 2 vezes ao dia, 10 a 14 dias antes do procedimento, para diminuir a vascularização dessa glândula, que normalmente é uma glândula muito vascularizada. Inclusive, no exame físico do paciente com doença de Graves, a gente pode auscultar o sopro tireoidiano com o estetoscópio durante o exame. Bem, as disfunções tiroidianas subclínicas, a gente tem feito mais exames tiroidianos de função tiroidiana atualmente, e a gente tem se deparado cada vez mais com elas. Então, o hipertiroidismo subclínico, o que seria isso? É um TSH abaixo do valor de referência, em 2 dosagens, com intervalo, idealmente, no mínimo de 1 a 3 meses, e com T4 livre e o T3 normais. Normalmente, esse paciente não tem sintoma, ou muito poucos sintomas, por isso que é chamado de subclínico. A gente deve sempre afastar, nesses casos, o uso de medicamentos, miodarona, dopamina, levotiroxina em doses elevadas para o hipotiroidismo, levotiroxina na supressão do carcinoma de tireoide, caso de emagrecimento, caso de hipotiroidismo secundário, embora nesse caso T4 e T3 tendam a estar baixos. As principais causas do hipersubclínico é o bócio multinodular, o bócio nodular tóxico e a doença de Graves. Prevalência 0,5 a 2%, mais frequente em mulheres, em idosos e pacientes com ingesta insuficiente de iodo. Muito se interroga qual seria o impacto clínico do hipertiroidismo subclínico, né? É estranho falar no impacto clínico de alguma coisa que é subclínica, mas tem alguns estudos falando que poderia interferir na qualidade de vida. A sua história é natural, aproximadamente 13% se transforma no hiperclínico, no hipermanifesto, 38% evoluem para a cura, para o eutiroidismo, e 49% permanece inalterado, permanece com hipersubclínico. As preocupações em relação ao hipersubclínico, principalmente nos idosos e mulheres pós-menopausadas, seria com sintoma cardiovascular, com sintomas cardiovasculares e com sintomas ósseos. E sobre mortalidade é controverso. Então aqui eu vou passar para o seguinte: quais seriam as recomendações atuais para a gente tratar hipertiroidismo subclínico? Então, lembrando, TSH abaixo de 0,5, com T4 livre e T3 normais. A gente divide esse tratamento em 2 grupos. Aqueles pacientes que têm o TSH muito baixo, ou seja, TSH persistentemente menor que 0,1, nesses casos o tratamento do hipersubclínico deve ser fortemente considerado em todos os indivíduos maiores que 65 anos de idade, em pacientes que estão em mulheres pós-menopausadas, que não tomaram estrógenos ou bifosfonados, e ainda pacientes de risco, com fatores de risco cardiovascular, com doença cardiovascular ou osteoporose, e indivíduos com sintomas que podem ser de hipertiroidismo, que é raro, mas que a gente pode fazer um tratamento de prova. Então, TSH baixo, T4 livre normal, T3 normal, hipersubclínico. Vamos olhar o nível do TSH. TSH muito baixo, menor que 0,1. A gente deve tratar quem? Maior que 65 anos, mulher pós-menopausada que não fez reposição hormonal ou usou bifosfonado, que aí não diminui o risco de osteoporose, pacientes com doença cardiovascular, com fatores de risco cardiovascular ou com diagnóstico já de osteoporose, e quem tem sintomas de hipertiroidismo. Seriam essas indicações a gente tratar o hipertiroidismo subclínico em pacientes com TSH menor que 0,1. Pacientes com TSH entre 0,1 e 0,5, quer dizer, tem hipersubclínico, o T4 está livre, está normal, o T3 também está normal, lembrar sempre de dosar o T3 também, porque pode ser uma baixa TSH pelo aumento isolado do T3, que é T3 toxicose, que eu citei atrás. Então, quando o TSH está bom, mas está entre 0,1 e 0,5, está menos baixo, né, do que o anterior, o tratamento deve ser considerado apenas em indivíduos maiores de 65 anos de idade, em pacientes com doença cardiovascular ou sintomas de hipertiroidismo. Então, esse grupo é mais restrito para se indicar tratamento, certo? Bem, para terminar, vamos falar um pouquinho de hipotiroidismo. Na maioria absoluta das vezes, o hipotiroidismo é primário, ou seja,
por um problema na glândula tireoide, e na maioria absoluta das vezes é por uma doença autoimune, a tireoidite de Hashimoto, que é um autoanticorpo, anti-tireoperoxidase, anti-TPO, que é aquela principal enzima na produção dos hormônios tireoidianos, ele acaba levando a um quadro inflamatório crônico ali da glândula e acaba por destruir o parênquima daquela glândula. É a causa mais comum, a tireoidite de Hashimoto. Então, tem também problemas na hipófise e no hipotálamo, que são mais raros, o hipotireoidismo central, né, chamado de secundário ou terciário, hipófise e hipotálamo, respectivamente. Os fatores de risco para hipotireoidismo seriam mulheres acima de 60 anos, uso de drogas como a miodarona, lítio, síndrome de Down. O hipotireoidismo primário, então, mais frequente em pacientes leucodermos, em mulheres. A tireoidite Hashimoto, como eu disse, é a principal causa, uma doença autoimune pelo anticorpo anti-TPO. Outras tireoidites também são causas dessa doença. Pacientes que fizeram iodo, como eu disse, acabam evoluindo com hipotireoidismo, ou pacientes que se submeteram à cirurgia tireoidiana para câncer de tireoide, ou por outros motivos também, se tirou a glândula toda, acaba evoluindo com hipotireoidismo. Sinais e sintomas, agora é o motor que não está funcionando, o paciente fica todo brádio, fica todo lento. Então, astenia, sonolência, intolerância ao frio, uma pele mais seca e descamativa, uma voz arrastada, hiporreflexia profunda, então diminuição dos reflexos, um edema facial, anemia, bradicardia, ganho ponderal modesto. Então, lembrar, o tireoidismo não está associado à obesidade, o tireoidismo não leva a ganho de peso expressivo, leva no máximo a uma retenção hídrica de 2 a 3 quilos. Quando muito descompensado, pode levar a um ganho de peso maior por retenção líquida, mas não leva a obesidade propriamente dita. Pele seca e descamativa, cabelo seco e quebradiço, fragilidade ungueal, muitas vezes está associada à dislipidemia. Então, o diagnóstico. Aqui basta a gente dosar o TSH e o T4. Aqui, diferente do hipertireoidismo, não precisa dosar o T3. Por quê? Porque a queda do T4 sempre sucede a queda do T3 sempre sucede à queda do T4, então, ou seja, a queda do T4 ela sempre acontece primeiro, que é do T3, então não precisa dosar o T3. Se o T3 estiver normal, já subentende que o T4 vai estar normal. Então, um TSH alto, que está ruim de vocês visualizarem a certo, um T4 livre baixo, é hipoprimário, a gente deve repor a levotiroxina. Um TSH baixo ou até mesmo normal, ou até um pouquinho aumentado, mas não está aumentado como deveria, com o T4 baixo, porque aqui a relação é exponencial, é logarítmica. Uma queda leve do T4 leva a um aumento importante do TSH. Então, se tiver normal, baixo ou mesmo um pouco aumentado, o hipocentral. Um TSH aumentado e um T4 livre normal é o hipo subclínico, e um TSH normal e T4 normal a gente exclui hipotireoidismo. Indicações de tratamento. TSH maior que 10, então, indicações de tratamento de hipo subclínico, desculpa. A gente deve sempre tratar o hipo subclínico, que é o TSH alto e o T4 normal, quando o TSH está 2 vezes acima do valor de referência, normalmente TSH acima de 10. Quando o TSH está entre 5 e 10, é que é controverso. Alguns estudos indicam para a gente tratar quando o paciente estiver associado a um anti-TPO positivo, outros não. Crianças, alguns indicam tratamento, não. Gestantes, a meu ver, não tem dúvida que devemos tratar o hipotireoidismo subclínico. Atletas também, alguns indicam tratar ou não. Dislipidemia associada, a meu ver, deve tratar, embora ainda seja controverso. E doença arterial coronariana, outros fatores de risco cardiovascular associados, também devemos tratar o hipotireoidismo subclínico. Então, TSH elevado, com T4 normal, o hipotireoidismo subclínico. Quando tratar? Quando o TSH está 2 vezes acima do valor de referência, normalmente acima de 10. Ou quando o TSH está entre 5 e 10, tratamos anti-TPO positivo, alguns casos crianças, alguns casos atleta, alguns casos gestantes, a gente trata. Dislipidemia associada, trata. Doença arterial coronariana associada, trata. Como que é feito o tratamento? Então, levotiroxina na dose de 1,7 microgramas por quilo ao dia, normalmente é essa dose. Se o paciente é um paciente jovem, previamente rígido, sem problemas cardiovasculares, nós podemos tranquilamente utilizar essa dose já de início. Então, um paciente de 70 quilos, começar com 88 microgramas ou com 100 microgramas todo dia de manhã em jejum. No idoso, a gente deve começar com a dose bem baixa, somente idosos cardiopatas,
com a metade de um comprimido de 25, é a única situação em que eu acho que a gente pode, por um intervalo curto, partir o hormônio tiroidiano. O paciente se adaptou bem ao uso, depois de 15 dias a gente dobra essa dose para 25 e observa. Frisar sempre o uso correto e regular. Então, usar todo dia pela manhã em jejum e manter o jejum 20 a 30 minutos após a ingestão e usar todos os dias. Na maioria dos casos que a gente não tem resposta a ajuste de dose, é porque o paciente está refratário, está esquecendo, não está usando o medicamento. Interferências, lembrar de má absorção, como pós-bariátrica, então muitas vezes a gente precisa dar dose maior nesses casos. Na gestante, medicamentos como colestiramina, hidróxido de alumínio, medicamentos de uso até comum, sulfato ferroso, cálcio, haloxifeno, reposição hormonal, rifampicina. Todos esses casos a gente deve pedir para ter um intervalo de no mínimo 4 horas entre esses medicamentos e ingestão do hormônio tiroidiano. Tá? Evitar manipular hormônio tiroidiano, tem risco, é dose de microgramas, risco de fazer uma dose 1000 vezes maior e levar até a óbito esse paciente. E frisar sempre a outra causa de interferência de não responder, o uso irregular, como eu já coloquei. Aqui estão as bibliografias utilizadas. Bem, se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Perguntar casos de vocês aí sobre nódulos, sobre hipotireoidismo, ou mesmo em relação à aula. Qualquer dúvida em relação ao tema, eu estou disponível. Lembrar que tem também as teleconsultorias, né, que são ferramentas para vocês discutirem os casos clínicos. Eu, inclusive, sou um dos teleconsultores de endocrinologia. E lembrá-los também de preencher o formulário. A gente precisa, após toda a videoconferência, que esses formulários sejam preenchidos para a gente enviar ao Ministério da Saúde para a gente continuar disponibilizando essa ferramenta. Em não se tendo perguntas, vou esperar uns 5 minutinhos, senão a gente termina aqui essa videoconferência. Obrigado, Cerro, aqui está elogiando a disposição. Acaba que muitos temas a serem discutidos no intervalo curto, né? Pode ficar meio corrido, mas para isso que a gente tem esse tempo após aqui, porque se existirem dúvidas, a gente pode discutir. Bem, então, não tendo mais colocações, eu agradeço a participação de todos. Eu acho que o importante ficar dessas aulas é o seguinte: a gente saber avaliar um nódulo tiroidiano, saber que a ultrassonografia não deve ser solicitada para todos os pacientes, tem aquelas indicações de quando a gente deve solicitar uma ultrassonografia de tireoide, quando solicitar a punção da glândula, e as condutas em hipertireoidismo e hipotireoidismo. Hipertireoidismo, muitas vezes, a gente vê tratando todos da mesma forma. E nem todos têm o mesmo diagnóstico, apesar da doença de Graves ser a causa mais comum, nem todos são causados pelo anticorpo, não é uma doença autoimune, não é a doença de Graves. E os tratamentos são distintos. O tratamento, por exemplo, da doença de Graves, de um nódulo tóxico e de uma tireoidite, que todos eles levam a um quadro de tireotoxicose, de excesso de hormônio circulante, de diminuição de T4 e ou T3, de diminuição do TSH, os tratamentos são diferentes. Então, a gente deve antes definir a etiologia para depois iniciar o tratamento, né? Claro que num paciente onde é difícil voltar com os exames, onde ele está com T4 muito alto, com risco de fazer uma tempestade tiroidiana, né, uma crise tireotóxica, que é uma emergência médica, um quadro grave, nesse caso, em via das dúvidas, a gente dá o hormônio tiroidiano e vai pedindo para fazer os exames. Mas, idealmente, a gente deve tentar sempre definir antes a etiologia, para depois a gente iniciar o tratamento adequado para aquilo, para a gente não estar tratando equivocadamente, pensando que é uma doença e sendo outra que o tratamento é diferente. Tá? Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de todos. Já quero deixar aqui o convite para a próxima videoconferência, sem ser na quinta-feira próxima, dia 16, na seguinte, dia 23 de agosto, em que o quadro é dispepsia, como abordar a dispepsia na atenção primária. Eu deixo já o convite para a participação de todos vocês. Agradeço, uma boa parte a todos. Por favor, preencher o formulário aí para a gente. Boa tarde.